Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Graças e paz, amada igreja. Graças a Deus por mais este dia, né, amado? Vamos nos colocar de pé, vamos estar adorando, dando início à nossa escola bíblica dominical. Vamos estar apresentando na manhã deste dia também o sobrinho do nosso irmão Pantoja, que carece das nossas orações. Que Deus possa agir, trazendo salvação, libertação e fazendo aquilo que lhe apraz, e que assim seja na vida de cada um de nós. Amém? Oremos, amados. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais esta manhã, Senhor, aqui reunidos na tua casa, para juntamente com os nossos irmãos, ó Deus, aprender de ti, Senhor, tomar conhecimento do Deus que tu és através da tua palavra, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um daqueles que estão vindo pelo caminho, Pai. Traz, guardado sobre as tuas potentes mãos, livra do mal, Senhor, livra dos acidentes, Senhor. E também, Senhor, a cada um de nós aqui presentes também. Tu sabes e conheces, Senhor, as nossas necessidades, a necessidade do povo, Senhor, porque cada um de nós precisamos, Pai. Também queremos te apresentar o sobrinho do nosso irmão que tem pedido, Senhor, orações dos santos, Senhor, a seu favor. Tu sabes e conheces as necessidades, Deus. Cremos num Deus que provê todas as coisas e, Senhor, soberano na vida de todos nós. Então, Pai, age, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Que tu, Senhor, tenha liberdade nas nossas vidas, Senhor, para, através do poder da tua palavra, Senhor, do teu Santo Espírito, Senhor, nos mover, Senhor, em tua direção. Nos abençoa, nos guarda, nos dá uma escola bíblica, Senhor, na tua direção e conforme a tua vontade, Senhor. Que tu cresça, Senhor, que nós diminuamos, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em o nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Podemos sentar, amados? Nossa irmã Valéria estará louvando aqui conosco. Graças e paz, amada igreja. Vamos adorar o Senhor pela manhã.
Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, né, amados? Vamos, então, dar início à nossa escola bíblica dominical. Hoje é a lição de número 8 da nossa lição de Cristologia, né, amados? Chamando os professores aqui à frente, vamos estar orando por aqueles que estão com a incumbência de trazer o ensino essa manhã. Curva as nossas cabeças, amados, vamos estar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te pedir, ó Deus, a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Para aqueles, Senhor, que estarão ouvindo o ensino da tua palavra, Senhor, abre, Deus, o nosso entendimento, dá-nos sabedoria, Senhor. Também, Senhor, prepara os nossos corações, ó Deus, para receber a porção da tua palavra, Senhor. Que a semente da tua palavra chegue, Senhor, a cada um de nós, conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor, e produza, Senhor, frutos dignos de arrependimento, como diz a tua palavra, Senhor. Que possamos caminhar em tua direção. Ó Deus, também aqueles que se prepararam, Senhor, para dar as suas aulas, ó Deus, abençoa, dá graça, capacita, Senhor, que eles possam lembrar de tudo aquilo, Senhor, que eles têm aprendido, que eles têm observado na tua palavra para passar para o teu povo, ó Deus. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, amém. E amém, Jesus. Ide e ensinai. Deus abençoe.
Graça e paz, irmãos. Amém. Lição 8, como já foi citado. Vamos fazer a leitura. Bom, lição 8, a encarnação de Cristo. Vamos ler Mateus 1, do 18 ao 25. Eu leio primeiro, os irmãos ajudando na sequência. O nascimento de Jesus Cristo, tem o título naquele, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Lê o versículo-chave, que é Lucas 2,11, na revista aí. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. Amém? Bem, irmãos, eu vou escrever ali. Minha cabeça não é tão boa de memória, não. Me ajuda. Está estudando? Cristologia. Né? E no assunto da cristologia, acho que desde a primeira lição que foi bem destacado, bem ensinado, que acho que é o principal para nós entendermos. Se entendermos isso, todo o restante fica mais fácil nós entender, né? Que é a pessoa de Cristo, né? Com duas naturezas, né? Natureza humana, e natureza divina. Jesus com duas naturezas. Essas duas naturezas são inseparáveis. Elas são ao mesmo tempo, né? São distintas, né? Não distintas, bom, e ao mesmo tempo ele se mantém com essa maneira, essas duas naturezas, uma divina e humana, ele é inseparável, e a principal delas,
o que uma tem, a outra participa, né? O que é próprio de uma, que o pastor já explicou tanto, certo? O que é próprio de uma, a outra participa. Bem, isso daqui foi ensinado nas 4 primeiras aulas, bem explicado, tá? Só para os irmãos entenderem onde que a gente quer chegar com isso, tá bom? Cristo com 2 naturezas, uma humana e uma divina, elas são inseparadas, né, em uma única pessoa, tá? Em uma única pessoa. Tá? É isso. Aí a grande pergunta é: como que isso se deu? Tá? Se Cristo, na sua natureza divina, antes dele vir se fazer homem, se tornar homem, ele só tinha essa natureza divina. Como que ele adquire essa natureza humana? Tá? A Bíblia vai mostrar que ele, depois da encarnação, que é o que nós vamos estudar, tá? Hoje, doutrina da encarnação. Doutrina da encarnação. Tá? Como que se deu esse evento aconteceu? De o divino se tornar humano. E ele adquirir para si a natureza humana, tá? Juntar essas 2 naturezas que são distintas, são inseparáveis numa única pessoa, e isso eternamente, né? Não se separam jamais, tá? Mesmo Cristo, depois da ressurreição em glória, permanece com as 2 naturezas. Mas como se deu a união dessas 2 naturezas é o que é revista, o caminho que ela tenta nos mostrar, tá? E aí nós chamamos a união dessas 2 naturezas, né, a ocasião que aconteceu, a concepção dela, de doutrina da encarnação, né? O verbo que se fez carne, né? De João 1,14. Vamos ver na lição aí, João 1,14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Né? O Verbo que habitou entre nós. Né? A natureza, Jesus adquiriu para si a natureza divina. Bem, a lição está explicando bem aí, a primeira parte dela aí. Não sei se seguir a lição. Diz assim: a encarnação, um dos maiores eventos da história do universo, foi a entrada da segunda pessoa da Trindade à esfera humana. Essa pessoa que é Deus desceu das inefáveis alturas do céu, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante ao homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Filipenses 2, 7 e 8. Em outras palavras, a encarnação foi o ato pelo qual o eterno Filho de Deus tomou para si natureza humana, né? Se tornou humano. Então, essa é a doutrina da encarnação, né? Não confundimos com a doutrina da reencarnação, né? É bem diferente. A doutrina da encarnação é quando Deus assume para si uma natureza humana, se torna homem, nasce em uma natureza humana, adquire para si essa nova natureza. A reencarnação é diferente, né? Doutrina espírita, que depois a gente fala dela um pouquinho, mas para você não confundir logo do início, a doutrina da reencarnação, diferenciado daqui, que às vezes as pessoas confundem, é que na reencarnação não é assumir, né, uma nova natureza, é assumir um novo corpo, é um espírito que anda vagando que assume um novo corpo. Não é o caso aqui de Jesus. A natureza humana, a pessoa de Cristo, não assumiu só um corpo, né? Não foi só um corpo humano que ele adquiriu, foi
uma alma e o espírito humano, uma pessoa completamente. Se nós entendermos um pouco da dicotomia, por exemplo, é um ser dicotômico, um corpo, alma e espírito. Tá? Jesus, ele assume essas três, quando ele nasce, ele vem com nessas três substâncias, no caso, corpo, alma e espírito. Tá? Então, diferente de reencarnação. Vocês irmãos entenderam, hein? Bom, então, a doutrina da encarnação, o texto aqui, vamos ler Filipenses 2, 7 a 8. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. É isso aí, né? Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhança aos homens, ou, da maneira mais entendida, assumindo a natureza humana. Né? E aí é a doutrina da encarnação que nós temos. Bem, isso a gente já sabe, tá? Que Cristo se humilhou, que Cristo se tornou homem, já viu em todas as lições, tá? Mas como que isso pode acontecer? Tá? Você pensa um pouco, tá? O divino, seja Deus ou seja, no caso, Deus Pai ou Cristo, tá? E o homem, bem distinto um do outro, tá? Santo, pecado, o pecador, tá? Isso faz o quê? Separação entre o divino e o humano, tá? Há uma separação entre Deus e o homem, e essa separação deu no caso do pecado. E como que Jesus, do divino, assume para si, se torna homem, sem herdar a natureza pecaminosa que nós falamos, chamamos aqui de pecado hereditário, né? Como que isso pode ser acontecido? Né? Como que o ser divino se torna homem, sendo que todo homem é pecador, todo homem herdou a natureza pecaminosa. Vamos conferir isso no texto de Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído por separado, né? Pode ser também como já que eu estou falando um pouco de Isaías, com a mesma expressão, tá? Ou separado, tá? O pecado, ele faz isso, separa o homem de Deus. E como que esse Cristo divino se torna humano, né? Sem herdar essa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, como está, alguém pode ler? Romanos 5,12. Pelo qual também temos herdado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não, Romanos 5,12. 5,2. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens,
Por isso que todos pecaram. A morte passou a todos os homens. Como que isso acontece? Não sabemos bem explicar, né? Mas o fato é que Paulo explica: todos morrem porque todos pecaram. E isso passou hereditário. Né? Então, nós temos desde Gênesis 3 uma promessa de ser levantado o Cristo da descendência da mulher. E como que isso poderia acontecer, sendo que esse Cristo, ele não tivesse essa natureza pecaminosa? Aí é o problema de muitas seitas, certo? Muitas heresias, pregarem que esse Cristo, na verdade, ele não era humano, ele só aparentava ser humano. Por quê? Se ele fosse humano, ele herdaria o pecado. A pergunta é: pecado é próprio da natureza humana? Se nós dissermos que pecado é próprio da natureza humana, nós vamos dizer que Deus criou o homem com pecado, e não foi isso que Deus fez. O pecado é consequência da desobediência do homem, não é próprio de sua natureza. O homem não tem, na sua criação, o homem não era pecador, não foi criado com a natureza, isso não faz parte da sua natureza. Ele adquiriu isso da desobediência dele a Deus. Então, isso separou o homem de Deus, e a encarnação, ela vai se dar com esse objetivo, de novo trazer esse homem para junto de Deus, para junto do divino, por meio da encarnação de Cristo, que nós já falamos aqui atrás, por meio dessa encarnação, a doutrina da encarnação é o fato dele se tornar homem. Esse acontecimento, aí a pergunta é: Jesus, ele não poderia ser encarnado, aparentemente, como anjo, vir em forma humana, em figura humana, o Deus criar um novo? São perguntas que às vezes as pessoas fazem. Bem, a gente não consegue bem explicar isso. O fato é que Deus vai mostrar que o meio que Deus criou no seu plano para que pudesse de novo redimir o homem do seu pecado era trazer de novo um homem sem pecado. E para vir de novo esse homem sem pecado, para Deus criar outro homem, nós ia concluir que Deus desistiu da primeira geração, da sua criação, criou uma nova geração. E nós vamos ver que não foi isso que Deus fez. Ele pegou da própria criação que ele fez para resolver o problema desde lá do Éden. Então ele continuou, como diz a Bíblia, que Deus não se arrepende dos seus planos. Não foi uma coisa que Deus fez e deu errado, ele desmanchou e criou outra. Ele continuou partindo com o mesmo homem que ele criou. Aí a lição, ela vai fazer no tópico 2 aí, no 2, na lição. A encarnação foi ocasionada por pecado humano. Algumas pessoas acham que a encarnação é um acontecimento grande demais para depender do pecado humano. Mas veja as Escrituras. Marcos 10:45 e Lucas 19:10. Vamos ler? Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nesses dois textos, nós vamos ver o propósito da encarnação, o propósito de Cristo, ele vinha ao mundo. Nós vamos ler também Gálatas 4 e 5.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, Deus, para salvar o homem, Ele se tornou um de nós, um como nós, assumindo a nossa natureza para poder remir esse homem que estava em pecado, esse homem que, com essa natureza, condenado. Com essa ocasião da lição aqui, se você ler um primeiro momento, você vai entender que, então, quer dizer que a encarnação de Cristo, ela se deu pela ocasião do pecado? Não. O que a revista está nos ensinando é que a encarnação de Cristo, ela foi para resolver esse problema do pecado. Ela veio com esse objetivo, de resolver esse problema do pecado humano. Bem, entendendo isso, vamos no texto que nós fizemos a leitura, tá bom? Então os irmãos entenderam que Jesus, primeiro, ele não poderia vir como um novo ser criado, como Adão foi criado, um novo ser, um novo homem. Então esse homem não seria da semente de Adão e Eva, não traria essa mesma ideia. Esse homem, como se pregava, esse Jesus, ele não poderia ser somente uma aparência de homem, um divino somente com aparência humana. Ele não era humano, se fosse assim. Se ele não nascesse de uma mulher como todo homem nasce, ele não era humano. E se ele não era humano, ele não poderia pagar o pecado da humanidade. Só um homem poderia fazer isso, nesse sentido, pagar esse preço. Quando a Bíblia vai nos mostrando isso, então nós vamos ver que Deus mostra para nós, através da sua palavra, o meio que Deus fez isso. Como? Pela concepção de Jesus pelo Espírito Santo. Concepção de Jesus, ou sua encarnação, o nascimento virginal. Vamos para o texto de Mateus? Que nós lemos? Vou ler o 21, que fala assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Consegue fazer um trocadilho de palavras? Certo? Nós temos aí isso que eu já fiz aqui, só para você entender lá no texto. Nós temos Jesus, o pecado e a salvação. Só nesse versículo. Jesus veio para salvar o homem do pecado, esse pecado que faz separação entre Deus e esse homem. Quando ele vem trazer essa salvação, o pecado, como eu já falei lá, é hereditário. Jesus precisava se tornar homem para que ele viesse a salvar o homem do seu pecado, e sem ter essa natureza pecaminosa ele poderia realmente ser um homem que pudesse salvar a humanidade. Como que ele se faz isso? Pela concepção, que eu já escrevi lá do lado. Escrevi aqui de novo. Pela concepção, pelo Espírito Santo. Não é mais.
Tinha que ser. Então nós vemos aí no versículo, certo? O trocadilho das 3 palavras. Temos Jesus, salvação e o pecado. Tá? As 3 doutrinas. O homem pecador, Jesus, o salvador deste homem, mas que tinha o pecado aí que separava esse homem. E aí a pergunta, como que esse Jesus vai nascer, de uma mulher e sem herdar essa natureza? Aqui no texto diz, mas eu quero ler Lucas, tá? Que ele está bem mais explicado. O texto ajuda bem melhor a compreender. Lucas 1,35. Vou ler o 34, que diz que a mesma pergunta que eu fiz é que Maria fez. Né? E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo, o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lembra o que eu falei? Nasceu o santo, um homem sem pecado. Tá? E como que pode nascer esse homem, filho de uma mulher, né, que tem natureza pecaminosa, que todo homem herda, e esse homem vai nascer e esse homem ser santo, não ter pecado? E a Bíblia vai mostrar que o que corta, né, essa hereditariedade do homem é a concepção milagrosa pelo Espírito Santo. Por isso o texto diz, né? O que de ti há de nascer será chamado santo. Por que ele é santo? De que maneira isso aconteceu para que ele não herdasse essa natureza? A intervenção do Espírito Santo é que fez com que ele, não, de alguma maneira, não herdasse a natureza caída de Adão. Né? Aí você pode perguntar assim, se você pensar, você pergunta assim, então quer dizer que Jesus não é filho... ele não nasceu de uma relação entre um homem e uma mulher, então por isso que ele é santo? Aí nós dizemos, então a relação entre o homem e a mulher é pecado? A Bíblia não diz isso. É a questão que a gente às vezes começa a pensar. Ela não vai dizer que é pecado isso. Se nós disser, não, mas ele é filho de Maria, como diz o texto, e de Deus, e não de José, então nós diríamos que o pecado é hereditário pelo homem, passa-se pelo homem, não pela mulher. Também não é verdade. A mulher também herdou natureza pecaminosa. Então essas coisas elas não ajudam nós a compreender o texto, certo? Ela só faz dificultar mais. O que a gente precisa entender é o que a Bíblia diz, que a intervenção do Espírito Santo é que faz com que esse Jesus nasça santo, sem pecado. E ele nascendo santo, sem pecado, livre de toda a mácula do pecado, mas assumindo a natureza humana, totalmente homem, 100% homem, e sem perder a divindade, como a gente já estudou, 100% Deus, ele é o nosso, ele consegue fazer nossa salvação perfeita. No sentido, ele é o nosso expiação, o sacrifício perfeito. É sacrifício perfeito, como homem perfeito também, como sacerdote. O intercessor, já sou sacerdote mesmo, tá? Como sacrifício e como nosso intercessor, como nós somos sacerdote sem pecado. Então, entender o nascimento de Jesus, certo? A sua concepção, principalmente. Então, primeiro, o maior milagre, não o maior, né? Porque não tem maior aí, mas o primeiro que acontece não é no nascimento em si, mas é na concepção de Jesus. Vamos fazer um paralelo entre dois textos para nós entender isso? Vamos pegar o texto de Salmo 51. (51, 5).
Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Em pecado fui formado, em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Aí nós vimos uma palavra em concebeu, que vai aparecer tanto lá em Salmo como em Mateus. Concebeu. Todo homem, isso que a gente falou, todo homem que nasceu no pecado, não só no seu nascimento, mas desde a sua concepção, a Bíblia vai nos mostrar que ele já nasce com a natureza pecaminosa, né? Sua natureza já é formada com essa herança, né? Então não é só do nascimento, né? O que Davi está dizendo não é que a mãe dele formou ele em adultério, não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é essa ideia, que desde a sua natureza, desde o seu nascimento, a sua concepção, no ventre da sua mãe, isso já era transmitido a ele. Então, se isso já era transmitido a ele, nós vamos ver que Maria fez o quê? Concebeu de quem? Do Espírito Santo. Tirando de nós essa ideia dessa transmissão, né? Por isso, houve essa separação e ele pôde nascer perfeito, sem nenhuma marca. Então, esse Salmo 51, verso 5, é na concepção do nascimento desse homem, quando ele fala que ele já foi concebido em pecado, justamente ele está falando do pecado original, né? Do pecado de Adão e Eva, porque o Yosef Akiva, ele quando ensina esse texto, ele fala justamente que esse pecado foi uma relação ilícita da mãe de Davi com outro homem, a mãe do pai de Davi. E isso aqui, se a gente ler o texto, a gente vai ver que Davi está falando do pecado original de Romanos 5,12. E todos quantos nascem a partir de Adão já vem pecador por conta do pecado herdado. Porque o pecado hereditário que você está trabalhando aí. Então aqui não foi uma relação sexual ilícita, como você bem falou. Porque o Yosef aqui ele traz para o pessoal que a mãe de Davi tinha pulado a cerca. Olha que coisa. Então, e se nós aceitarmos essa ideia, no Salmo 51, nós vamos aceitar que Davi está inclusive falando sobre o caso do seu arrependimento de adultério. Então Davi estaria insinuando que ele fez o que fez porque o problema não era ele, era sua mãe. Nós ia para aquela doutrina da maldição hereditária, que é outra história diferente. Davi estaria jogando a culpa na sua mãe, que ele era assim porque sua mãe tinha gerado, e não é isso que Davi está falando. O que está falando lá é que desde a concepção, bem, já arranjei uma discussão uma vez nesse assunto, que criança nasce em pecado, já deu uma discussão aí, mas aqui não tem esse problema, né? Tá bom? Então esse texto, tá? Ele vai nos mostrar isso, tá? É isso que a lição ela tenta nos mostrar bem detalhado, tá bom? Então vamos no tópico 4 da lição agora. Ele vai descrever como isso aconteceu. Que tem um fato testemunhado pelas Escrituras, tópico 4 da lição. Vou ler lá. José, marido de Maria, da qual não dos quais nasceu Jesus, versículo 16. Mateus escreve de maneira bem cuidadosa para não dar a impressão de que José foi o pai de Jesus. Como marido de Maria, José era o pai legal de Jesus, por intermédio de quem o direito ao trono de Davi foi transmitido. Então ele não era o pai de sangue de Jesus, mas ele era o pai legal, dando a ele ao trono, né? Dando legalidade ao trono de Davi. Do versículo 18, quando ele vai dizer que eles sem coabitassem, vamos no 18 de novo, tá? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Tá? Então ela estava despojada, antes de se ajuntar, concebeu do Espírito Santo, sem que houvesse
que eles tivessem nenhum tipo de relação íntima, né, entre os dois. Bem, aqui tem um paralelo da lição, tá? No 3, o C fala: achou-se grávida pelo Espírito Santo, que é o do 18. A concepção foi pela operação milagrosa do Espírito Santo. Foi assim que o Verbo se fez carne. Por mãe, Jesus tinha Maria, mas por pai, Deus. De que maneira isso acontece? Não consigo explicar. Se alguém conseguir, gostaria de ouvir. De que maneira isso acontece? Não podemos entender que houve uma espécie de um ato amoroso entre Deus e Maria, né? Isso o paganismo gosta de falar sobre mais ou menos sobre isso, né? Não é como isso acontece, mas o fato de o Espírito Santo vir sobre ela, a virtude dele vir sobre ela, que traz isso. Nós temos um perigo de heresia, né, na igreja, que houve, inclusive que defendida que o Jesus, a parte divina começou de Jesus, ela veio no batismo dele no Rio Jordão, né? Que Jesus, a partir dali, a natureza divina assumiu totalmente a natureza humana, e a partir daí Jesus agora era 100% homem, 100% Deus, mas por ocasião do batismo. E nós vemos que não, por ocasião da concepção dele, é onde está o início de tudo isso, né? Foi lá na concepção que Jesus já veio com essas duas naturezas. Outro que até um católico, às vezes, bem, não era católico, se fosse católico não falava isso, mas assim, já me questionou, é que será que Maria não, como diz, não pulou a cerca e inventou toda essa história? Falou que viu anjo, que toda essa história para José acreditar nela, e isso ser passado como se não fizesse? Bem, é isso que o texto ele mostra. Mateus, ele tanto vai mostrar de Mateus, e não vou mais ler, o tempo não vai permitir, tá? Mas de Lucas também, que é histórico, tá? Lucas escreveu a história do acontecimento, o fato que aconteceu. Quando Mateus escreve aos judeus, ele vai escrever isso como um tratado, como histórico, como um fato que aconteceu, e que não é um acontecimento quando alguém fala que viu um anjo, viu uma profecia e Deus revelou isso a ele, sem conexão alguma, tá? Tudo isso era confirmado pelas Escrituras, tá? Não era uma ideia da cabeça de Maria e de José, que não queria deixar ela e fez tudo isso, né? Então todo esse acontecimento já era profetizado pelas Escrituras. Então a própria Escritura já dava testemunho desse acontecimento que haveria de vir. Vamos ver na lição? O tópico 2 da lição: o nascimento virginal de Cristo. Nós lemos o texto na lição mesmo, tá? Isaías 7,14. Tá? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Esta dupla predição é explícita em afirmar que alguém nascerá de uma mulher, o que sob nenhuma circunstância implicaria, quanto à origem, mais do que o humano. Mas este alguém assim nascido é o Emanuel, o que sendo interpretado é o Deus conosco, mas conosco no sentido mais profundo desta palavra, isto é, que ele se tornou um de nós. Então nós vamos ver quando Mateus explica no nascimento de Jesus, aí no 2, que ele fala, certo? E isso aconteceu para que se cumprisse o 1,23, tá? Mateus 1,23. Eis que a virgem conceberá. A gente leu o 22, o 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Entende como Mateus ele leva isso com as próprias Escrituras, dando testemunho
desse acontecimento maravilhoso, né? Dessa operação que o Espírito Santo fez em Maria, dessa virgem que conceberia pelo Espírito Santo. E aí ele fala que essas profecias já tinham citado. Bem, uma das coisas, saindo um pouquinho, que me fez, acho que no início do Evangelho, quando se falava a Bíblia não tem erro, é infalível e ela é a palavra de Deus, uma das coisas que me fez realmente entender que a Bíblia era a palavra de Deus eram essas profecias, né? Uma profecia com 600 anos, 400 anos, 500 anos se cumprir na sequência, isso com riqueza de detalhes, você fala, não, o homem não consegue fazer isso, somente Deus conseguiria, somente alguém inspirado realmente por Deus poderia falar disso e isso acontecer com tanta riqueza de detalhes, né? Então, não é algo que acontece como às vezes a gente pensa que aconteceu algum fato e a pessoa conta uma história e você fala, mas que fundamento tem isso? Ela fala, mas eu vi, não importa. Não, as coisas de Deus elas não são assim, né? Como diz a palavra de Deus, ele não faz nada antes sem que tenha comunicado aos seus santos, os profetas, tudo isso fundamentado no que ele já tinha preparado, que do ventre da mulher, lá de Gênesis 3, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e que essa mulher, Isaías vai dizer que teria que ser uma virgem, né? E por que teria que ser uma virgem? E não uma mulher que teria filho? Por causa disso, né? Ele é santo e tinha que nascer do ventre puro, né? Que a virgindade lá representando aí a pureza da mulher, representando isso, né? Alguns dizem assim, mas é por graça, Maria não tem mérito, não tem mesmo. Mas lembrar que ela tinha que ser, não poderia ser uma mulher que tinha filho, né? Tinha que ser uma mulher que tem todo esse contexto lá, né? Ela estava casada com José. Eu estou falando isso, mas isso a revista explica, tá? Os irmãos já leram. Ela estava noiva de José, casada, né? No sentido do papel, mas na tradição deles, na cultura deles, o ajuntamento deles só aconteceria um ano depois. Durante esse tempo, eles era como marido e mulher só legal, só no papel, né? E foi nesse período que Maria se achou grávida, né? Por isso apareceu o anjo para avisar José. Quem que acreditar? A gente já deu uma aula a respeito da concepção original de Jesus. Como você explicou no começo, ele é um homem santo e veio de uma mulher. E o pecado sendo hereditário, Maria também era pecadora. Então a grande questão foi utilizado o óvulo de Maria para que Jesus viesse? Aí ele disse, não poderia, porque se participasse, se Maria tivesse participação ativa assim no quesito da ovulação dela, ou se saísse do óvulo dela, ela como pecador, Jesus seria pecador. Por isso que foi um ato milagroso e concebido pelo Espírito Santo direto no ventre de Maria, no útero. Porque se precisa do óvulo de Maria, então Jesus com certeza nasceria pecador, porque Maria sempre pecadora. Então Maria, ela foi uma portadora do nascimento milagroso de Jesus por uma intervenção direta do Espírito Santo. Então, é uma barriga de aluguel, como o pessoal fala, né? Isso aí, mas ele também, certo? Ele assume, né? É dela que se vem a natureza humana, né? A natureza humana para ele, como eu falei, certo? De Deus vem a natureza divina, de Maria, né? Vai vir a natureza humana, mas o milagre que o Espírito Santo opera na concepção elimina a hereditariedade do pecado, né? Mas tudo que é próprio do homem, natureza do homem, Jesus vai ter, né? E isso vem de sua mãe, né? Para ele ser semelhante a nós, para ele ser como nós, tá? Então, o importante, acho que mais importante no texto é isso, tá? Porque senão a gente, eu não entendo muito de medicina, não. E como sai do alvo aí, não dá para mim, não. Senão a gente vai fugir para um lado, que aí a gente vai dizer que Jesus não precisou do sangue de Maria, Jesus precisou da alimentação que Maria comia, então fica meio difícil, né? É tudo pela fé. O que foi que, quando Davi ali estava falando de Salmo 51, o que eu entendo? Me corrijam se eu estou errado. Davi estava falando dele. Quando Davi fala sobre Jesus, que o Salmo fala muito sobre Jesus, Davi se relaciona a Jesus. Ele fala claramente.
E aí estava falando dele, da concepção dele, do relacionamento dele de pai e mãe, que ele veio lá na raiz de Adão com todo esse peso do pecado. E Jesus não, Jesus foi totalmente diferente. A gente tem que ver isso tudo pela fé. Porque se a gente não conseguir ver isso pela fé, que Deus revelou tudo isso e fez isso, porque a própria Bíblia ela se completa. Em Gênesis, Deus já revelou, vai nascer um homem. Aí veio falando, chegou em Isaías, depois você pega todos os pequenos que falaram sobre o nascimento, sobre a vinda, aí entrou em Mateus, quer dizer, completamente junta-se tudo e vê que Jesus realmente foi aquele escolhido de Deus que veio lá para sem pecado para salvar o homem. E ajude aí se eu estou errado nos meus pensamentos. Eu quero aprender mais, que é muito complexo. Daí realmente, se a gente não tiver cuidado, a gente entra pelos caminhos meio. Fala. Irmão, eu vejo assim, eu sei que o mais importante do nascimento de Jesus é que ele ressuscitou. Quem já foi em Israel, quem mandou foi os guias, eles contam toda a história, lá no túmulo dele está escrito, não está aqui, ressuscitou. Foi o único. Mas ela falou que mesmo quando pergunta para o guia, se eles ainda esperam o Messias, ele ainda espera o Messias, apesar de toda a história falar, ele ressuscitou. Sim, o fato da ressurreição, que mostra, certo, que ele venceu a morte, né? E por isso sim, mas o seu nascimento, a sua concepção é tão importante quanto a sua ressurreição, né? Porque se nós não entendemos aqui, né, nós vamos ter um conceito de um Cristo que poderia, certo, pecar, né? De um Cristo que poderia na tentação pecar, né? E nós não defendemos isso, né? Ou a impecabilidade de Cristo. Sua impecabilidade. Ele ser, né, sem pecado, né, livre de toda a mácula do pecado. Então, é nesse contexto, né, que a gente entender quando se fala do Natal, quando se fala do menino Jesus que nasceu. Por que os anjos, né, por que eles viram os anjos louvando, glória a Deus nas alturas, paz com os homens, porque, né, Deus ali agora enviaria o Salvador. Por que toda essa alegria desses anjos? Isso porque nasceria agora o novo homem, o segundo Adão sem pecado, que poderia salvar o homem do seu pecado, né? Por isso a alegria que se dá. Deus haveria cumprido a sua promessa, né, de salvar aquele menino que estava nascendo, apesar do seu nascimento ser como de qualquer outra criança, né, ele era um menino que estava nascendo, mas que ele não tinha, né, essa herança que nós temos do pecado. E ele era assim. Se ele nasce sem pecado, ele era sacrifício perfeito, ele era sacerdote perfeito e perfeitamente poderia nos salvar, sem esquecer que ele permanecia sendo Deus, né? É isso que vai nos mostrar. Bem, irmão, por hoje é isso, tá bom? Irmão, mais um pensamento meu. Tá lá. Me ajude aí, meus irmãos. Por que Deus não deixou uma concepção de homem ou mulher para nascer um outro homem que viesse remir? Né? Porque é meu pensamento, né? Aí eu digo assim, eu fico analisando a minha. Por quê? Porque o homem se corrompeu, pecou. A terra estava corrompida. Deus não tinha como fazer um homem do pó, um novo homem e seguir como ele fez Adão sem pecado. Já estava tudo corrompido. Então tinha que ser a semente dele, que não tem corrupção. Deus não tem pecado, então tinha que ser dele. Agora, a nossa fé é entender que Deus plantou ali uma semente naquele útero sem pecado, mas com toda a natureza humana, 100%. Está lá na Bíblia, 100%. Então aí vai decorrer de nós entendermos, crermos, e tudo isso veio de Deus para a nossa salvação. Me ajude aí, meus irmãos, me ajude. A alegria que eu entendo, que eu aprendo nessa lição, é o seguinte, certo? Que a ideia de Filipenses 2,5, Deus se esvaziar de tal maneira de se tornar como um de nós, né? Se tornar homem, a nossa semelhança para poder nos salvar, né? Se tornou tão pequeno, assumindo essa natureza para poder remir nós do pecado, né? Por isso nós cremos
na salvação segura em Cristo, exatamente porque Ele, sabe, é o sacrifício perfeito, né, aquele que veio sem pecado, e Ele sim pode salvar todos nós. Tá? Nós estamos seguros nisso, tá bom? Vamos deixar para quarta-feira mais, né? Quarta-feira os irmãos comentam da Maria. Tá bom? Graças e paz, amados. Nós temos um espaço aqui, pastor. 10 minutos. Isso. Tem 10 minutos, né? Tem 15 minutos. Tem 10 minutos, 15 minutos, tá? Tá bom? Bem, queridos, graças e paz. Eu não vou esticar muito o assunto, porque a gente vai passar, né, do horário. Não, tem 15 quase, né? Então, queridos, o texto de Romanos 5, ele é claro, tá, irmãos? Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Vamos voltar lá, ler texto e contexto. A primeira coisa que você tem que entender nessa história toda se o pecado de um corrompeu todos, Deus é perfeito, tá, irmãos? Se o pecado de um corrompeu todos, a justiça de um salva todos. Primeira coisa que eu tenho que entender. Se você entender isso, vai te ajudar bastante. Deus não seria injusto de eu herdar o pecado de Adão e automaticamente por conta disso a gente ir para o inferno. Afinal, foi o dito que pecou, tá bem? E transmitiu para nós toda essa cadeia pecaminosa. Tá? Como que Deus compensa isso? Você não pode salvar você mesmo. Mas eu vou dar um que é justo, e pela obediência dele, tá? Você apenas vai ter que crer nele para ser salvo. Então, se um me corrompeu, é um que me limpa, que me purifica. Então, nisso aqui dá uma estrutura legal, né, que a gente chama, que se você entender isso, você apaga alguns outros pensamentos, às vezes tendenciosos. Tá? Então, veja. Deus não foi pego de surpresa. Ele já planejou isso tudo antes, tanto que o cordeiro está pronto antes do mundo ser feito. Então, no seu plano, o primeiro Adão peca e te compromete em pecado, o segundo obedece e te promove, não é, a uma questão de ser justiça de Deus, tá? Ou seja, te justifica, te perdoa e te salva. Se você entender essa estrutura, o resto você vai encaixando. Mas uma palavra que foi clara aqui, que você precisa entender, tá? A concepção é milagre. Então não adianta querer fazer conjecturas biológicas, médicas, tá? Até porque a gente tem uma certa limitação, né, de compreensão de tudo isso, mas isso é resultado de milagre. Então é milagre a concepção, é milagre o nascimento,
É milagre a morte. É milagre a ressurreição. Então, a vida de Jesus, toda ela, no sentido humano, ela é uma manifestação de milagre. Tá? E eu preciso entender isso. E a lição deixa bem claro que se trata de um milagre. Não é? Imagine na sociedade de hoje, né? Como foi dito aqui já. Entendeu? A Mariazinha vem contar de que, né? Está esperando por obra do Espírito Santo. Quem que acredita? Não é? Quiseram matar aquele padre lá, que falou algumas coisas da menina lá. Bem, ele não está me produzindo nenhum escândalo. Da menina que teve aprovação lá para o aborto. O que o padre falou lá, não é? Que a menina, não é? Certamente, aí os direitos humanos foi tudo em cima, não é? Dizendo que o padre estava exagerando os seus comentários sobre a menina. Olha, irmãos, eu acho que esse povo é pinel, viu? Esse povo é pinel. Porque a realidade de hoje, queridos, por mais que a gente sobreproteja um filho, uma filha hoje, queridos, acorda, hein? Acorda. Por isso, ensina a Bíblia. Ensina o caminho que deve andar desde o começo. Por isso que eu sempre digo, departamento infantil, não brinque em serviço. Tá? Porque aí parece um bocado de inocente na nossa frente. Aí a gente, isso não pode ver. Isso não é para você entender agora. Bem, pode ter certeza, alguém vai ensinar do jeito dele. Tá? Porque a curiosidade e os estímulos, e a gente não consegue ficar o tempo todo super protegendo. Tá? Mas olha lá, vamos lá para o 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que havia de vir. Olha lá, que tipo é esse? Tá? Adão é um tipo de Cristo. Nessa conjectura aqui que já explicamos. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Quem é a dádiva? Jesus. Quem é a transgressão? Adão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Tá? Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Tá? Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Porque o pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Tá, queridos? Bem, se você entende o que está escrito aqui, foi o que eu escrevi aqui. Tá?
Ah, que injustiça! Adão pecou e todos nós pagamos. Bem, só Jesus foi perfeito e morreu por mim, por você e por todos nós. Você tem que entender, irmãos, a maravilha das coisas de Deus, a perfeição e a coerência bíblica. Por que você crê em Jesus para a salvação? Porque só Ele pode dar salvação. Porque todos nós entramos em pecado por causa do pecado de Adão. Então, se um gerou a morte, um gera a vida. Tá, queridos? Quando você entende isso, as coisas se encaixam melhor. Bem, uma coisa que citou, mas acho que no meio do caminho o irmão corrigiu, o que ele disse no primeiro, certamente não era exatamente aquilo que a gente entendeu, o que eu entendi. A questão da natureza. Não é? A questão da natureza. Bem, biblicamente, a natureza não está relacionada ao nascimento, tá? Ao momento da criação. Quando Jesus fala com Nicodemos sobre a necessidade de novo nascimento, Jesus está falando que é preciso ser gerado da água e do Espírito. Não é? É o que Jesus diz para Nicodemos. Se existe um novo nascimento, aí o que você vai entender na Bíblia, que existe velha criatura e nova criatura. Essa velha criatura, a herdada de Adão, que é pecaminosa. E a nova criatura, para aqueles que nascem pela fé em Cristo, gerado por água e pelo Espírito, então essa nova criatura, gerada para justificação, ou para salvação. Então sim, quando você fala de velha criatura e nova criatura, você está falando natureza pecaminosa e natureza justificada. Tá? Você está falando das duas, ou natureza e justiça, que seria a melhor expressão. Então, existem sim duas naturezas. Tá? A natureza pecaminosa relacionada à velha criatura. Tá? E a nova natureza, tá? Ligada à nova criatura. Nós temos as duas. Tá bem, queridos? Então, eu tenho que entender isso. Agora, lembra da perguntinha? Somos pecadores porque pecamos? Ou pecamos porque somos pecadores? Pecado original é essa aqui. Pecamos porque somos pecadores. Isso é a velha natureza, a velha criatura. Então, meu irmão, como eu costumo dizer para vocês, não é? Já disse para os irmãos aqui, até no nosso momento de oração, há pecado nas nossas orações. Tá? Outra coisa, é bom corrigir isso. A questão do pecado. Não existe pecado em relação de homem e mulher em casados? Lógico que existe. Se até na oração existe, não existiria na nossa relação conjugal? Existe, queridos. Existem pensamentos proibidos,
Existe relação de pecado que Deus não aceita. Existe pensamento que viaja na cabeça de muito crente, tá? E existe uma construção pecaminosa terrível. Há uma cobiça pecaminosa. E o que vai purificar isso e justificar isso? Primeiro, sua nova mente em Cristo, mas que você vai ter que lutar. Não, isso não serve para mim, isso não é adequado para mim, isso não é o caminho que nós deveríamos tomar, eu sou santo, então não posso, isso mexe com o Espírito Santo que habita em mim, eu tenho que corrigir isso, e aí vai. Quando em 1 Coríntios 7, Paulo fala que a mulher pura, ou santa, ou crente, santifica o marido que não é crente, está dizendo que ela tem um padrão moral, à luz da palavra, que ela tenta coibir o marido impuro de fazer certas coisas que Deus não aceita. Não é fácil, irmãos. E Paulo, quando diz, preferia que vocês ficassem solteiros para vocês não se envolverem em casados, em outros tipos de malícia e cobiça. É só você ler 1 Coríntios 7. Então, a gente precisa entender o que Davi está dizendo lá. Ele está falando dele, é claro. E não existe relação de adultério. Davi não é filho, como que chama? Bastardo. Ilegítimo. Não. Tá? Mas o que ocorre ali? O que ocorre ali é que ele está claramente dizendo que ele é descendência de Adão. Tá? E você vai ver ali, concepção. Nasci e fui concebido em pecado. Então, há uma clareza doutrinária de Davi, inspirado pelo Espírito Santo, que a concepção, por projeto de Deus, gerou isso. Tá? Então, isso é outra coisa que a gente precisa entender. Então, se você defender que somos pecadores porque pecamos, então fui lá. Usei a caneta do irmão, quebrei e nem falei nada para ele. Pequei. Sou pecador. Não. Quebrei a caneta do irmão, não é? Não falei nada para ele, e isso é resultado do quê? Da minha disposição em pecar. Ou seja, de fazer o errado e esconder. Porque o problema não é só fazer o errado, o problema é o esconder, não é? É o não assumir. Tá, queridos? Então, essas coisas são importantes. Então, o que o nosso irmão explicou, que acho que durante a aula isso ficou depois encaixadinho. Mas no primeiro momento tem uma fala que desassocia, né, a ideia da natureza. Mas, quando nós herdamos o pecado de Adão, nós herdamos a natureza. O pecado original para nós, ele transforma a natureza de todos os homens em pecadores, de maneira que nós, ao sermos gerados, já somos gerados com a semente do pecado, porque nós herdamos isso de Adão. Assim como quem foi gerado por Cristo nasce pelo novo nascimento com a semente, tá, irmãos? Da justiça. Tá, queridos? E deve haver dentro de nós um desejo profundo de querer agradar a Deus. Mesmo que a gente às vezes não consiga. Mas esse desejo, essa força,
deve estar dentro de nós, ou então nós não temos a semente de Cristo em nós. Tá, queridos? Bem, de maneira geral, tá? Foi isso que eu anotei. Bem, a questão da barriga de aluguel. Bem, o que eu já ouvi sobre barriga de aluguel, sobre inseminação artificial, não é? E que a gente precisa entender é que, apesar de não existir nessas situações relação sexual, é lógico que a mulher, ela é a fonte de toda a geração dessa vida. Quando você fala de ventre, ali existe uma fábrica que pegou uma semente e que vai trabalhar essa semente, tá? A semente dessa mulher não veio de Adão, ou não veio de José, na natureza pecaminosa. Isso foi um milagre, mas toda a concepção é de Maria. Sangue, água, oxigênio, nutrientes, tudo é da mulher, tá? Então são duas coisas distintas. Uma coisa é a semente, outra é a estufa que vai trabalhar essa semente na linguagem lá do campo, tá? Então a mulher é esta fábrica, então, que vai transformar tudo isso e que vai alimentar esse feto até então ele poder ser concebido, tá? Ele nascer. Mas são duas coisas distintas. Então, barriga de aluguel é mais ou menos assim? Tá? Inseminação artificial também? Sim. Depende totalmente do organismo reprodutor da mulher para gerar esta vida. Tá bom, queridos? Essa é a ideia. Você sabe, inclusive, né? Que o aparelho da mulher, quando está perfeito, é por isso que ocorre os abortos voluntários, espontâneos. A mulher é tão perfeita, se estiver plenamente em funcionamento, que se ela tiver dentro dela um feto que vai nascer com algum tipo de problema, o próprio corpo vai ler isso e vai pôr para fora. Isso é um aborto espontâneo. E por que ocorre abortos, não é? Não ocorre abortos e nascem crianças às vezes com defeito? Bem, queridos, o grande problema primeiro é o próprio organismo da mulher. Que se ela estivesse com uma leitura plena, adequada, ela rejeitaria isso, colocaria isso para fora. Você viu o que é a perfeição de Deus? E o que é isso? Então, irmãos, se você levar a sério uma mulher, mesmo por relação homem e mulher, e o nascimento de uma criança, a vida é um milagre. Mas o nascimento de Jesus é mais milagre ainda. Põe milagre nisso. Como diz Raimundo, é bom demais esse milagre. Tá, queridos? E é isso que a gente precisa organizar, tá, queridos? Mas é claro, outra palavra que foi dita aqui, que é um fato. Milagre precisa de fé. Para crer, para aceitar, para concordar. Isso não exime a possibilidade da gente pensar, de entender, de compreender, não é? Que é João 6, Jesus disse para aqueles homens, olha, eles não entenderam, não compreenderam o milagre da multiplicação dos pães. Então, milagre pode-se entender e deve-se entender, tá? Mas o milagre, o que nós temos que entender é que ele está acima dos conhecimentos e das possibilidades humanas.
que Deus é poderoso para fazê-lo. Tá? Então, um Deus que se torna homem, que é eterno, esse Deus, e morre. Este homem que ressuscita, né? É este mesmo homem que nasce. E tudo isso um grande milagre, para poder nos dar essa tão grande salvação. Que a gente descanse nisso e aprenda, como eu aprendo com essa lição, a amar mais esse Deus, mais do que eu já amava. Por isso que a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. É crescendo nisso que cresce o nosso amor e adoração por esse Deus maravilhoso. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, né, amados? Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.